Já estou ao lado do presidente da CDL, Paulo Gasparotto. Bom dia, presidente. Seja bem-vindo à RDTV. Um prazer estar aqui com vocês. Paulo, registramos em junho uma notícia bacana, que é a queda da inadimplência. A que se atribui esse novo cenário? Olha, quando a gente fala em inadimplência nos dias de hoje, a gente tem que fazer uma separação nesses devedores que estão inadimplentes. A grande parte da inadimplência, a inadimplência mais pesada hoje, ela está em cima dos bens duráveis, que são os veículos, automóveis, motos, algum setor moveleiro, que logicamente o setor de moradia, né, que são dívidas de médio a longo prazo que comprometem mais duramente o orçamento das pessoas. Então houve uma exigência muito maior por parte dos agentes financeiros, com que essas pessoas que adquirem esses produtos, elas passaram a ter o seu crédito muito mais restrito em função da inadimplência que vinha acontecendo. Então, se eu deixo de pagar uma parcela do meu carro, por exemplo, e acumulo para a segunda parcela, vai ser mais difícil que eu consiga quitar essa dívida e consiga fazer novos créditos, é isso? E o setor financeiro, sabendo disso, logicamente procurou se resguardar, fazendo com que as exigências para a aprovação dos créditos seja muito maior e, obviamente, houve uma diminuição por parte do consumo. Mas a inadimplência, com relação ao varejo em si, é considerado como vestuário, calçados e muitos outros produtos, eles praticamente vêm se mantendo dentro de níveis muito aceitáveis. E nós temos que levar em consideração a melhora dessa inadimplência em função. A Receita Federal colocou, inclusive hoje, no dia de hoje, liberou uma parcela de 2,5 bilhões de reais e vem fazendo isso sistematicamente, onde todo esse volume de recursos por parte desses consumidores estão indo para saldar as suas dívidas. Então, isso faz com que há uma melhora substancial na inadimplência que vinha acontecendo até então. Mas não deixa de ser preocupante. Os consumidores têm que estar atentos hoje nos seus orçamentos para não comprometerem a partir de 25%, 26% dele em dívidas, para que amanhã não venha encontrar situação como essa que vem sendo encontradas hoje. A gente está falando agora do consumidor final. Vamos falar um pouquinho sobre os lojistas. Como que a CDL tem incentivado a questão dos lojistas na capital? Olha, a CDL ela é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que coloca produtos para os seus associados no sentido de, principalmente, resguardá-los com relação às suas vendas a prazo. E nós, a CDL, são donas do SPC, com que faz diariamente um volume enorme de consultas, para que esse crédito seja liberado àqueles que realmente não têm nenhum problema, nenhuma dívida, nenhuma inadimplência no mercado. E, logicamente, ela tem tido aqui em Cuiabá uma postura exemplar, é uma instituição que tem uma credibilidade muito grande, porque além dela defender e trabalhar no sentido de buscar fazer com que os associados corram menos riscos nas suas atividades comerciais, ela também passou, de um tempo para cá, a fazer uma defesa intransigente, principalmente junto ao governo do Estado e ao governo municipal, com relação à carga tributária e outras medidas que são adotadas que dificultam a vida dos comerciantes, principalmente das micro e das pequenas empresas. Como que está essa fase de conversação dos incentivos fiscais? A gente sabe que tem uma PEC lá no governo federal, onde reduz a questão dos impostos em relação ao comércio eletrônico. Existem outras iniciativas que garantem essa redução tributária? O comércio eletrônico foi votado na Câmara Federal a semana passada, uma medida que vai trazer um benefício muito grande ao estado do Mato Grosso, uma vez que o imposto nas vendas eletrônicas não serão pagos somente na origem, mas o diferencial da alíquota, em torno de 10%, serão
essas empresas repassarão ao estado do Mato Grosso como vendas do consumo de destino. Então, a exemplo que todas as lojas comerciais pagam seus impostos, que é mais ou menos nessa faixa também, o comércio eletrônico, o imposto não ficará lá na origem, aonde ele foi vendido, mas sim ficará no destino, que na realidade cumpre com a legislação própria do ICMS. E isso não causa uma injustiça com o comércio local? Não causa injustiça com o comércio local e principalmente traz ao estado do Mato Grosso ou a outros estados também aquilo que lhe é de direito, que é o imposto do consumo dos produtos que aqui são comercializados. A gente falando em lojistas, Paulo, existe também um trabalho da CDL em relação aos autônomos. No início da semana a gente teve inclusive uma semana do empreendedor individual, onde a intenção era justamente fazer o registro desses autônomos. Como que a CDL tem trabalhado no sentido de buscar esses trabalhadores? Eu acho que a grande preocupação do governo federal tem sido no sentido de fazer a inclusão do contribuinte e não fazer a exclusão do contribuinte. E o empreendedor individual foi uma das modalidades que foram criadas pelo governo federal e que na realidade trouxe um benefício muito grande a milhares de empreendedores e principalmente colocou essas pessoas na legalidade fiscal, fazendo com que realmente, de fato, eles se sintam um cidadão participativo, trabalhe com dignidade na sua atividade, pague os seus impostos, contribua também com a Previdência Social e acho que resgatou, de fato, uma dívida social que o governo tinha com essas pessoas que trabalhavam na clandestinidade porque o governo não lhe permitiu que eles trabalhassem com sustentabilidade e pudessem realmente fazer e gerir os seus negócios dentro de uma condição normal. Justamente, é uma reclamação, aquele que busca o trabalho autônomo, justamente por causa do número de tributos, do volume de tributos em que se é pago. Como que a CDL tem intervido nessa situação? Olha, tem um fato muito interessante, eu que convivo bastante com contribuintes, com pessoas que pagam, nós temos 70 impostos hoje no país, né? Na verdade, a gente não sente por parte do contribuinte o desejo de redução de carga tributária. A gente sente o desejo que simplifique para ele a forma de pagar. E ultimamente os governos vêm exigindo um volume de obrigações acessórias que as empresas têm que informar ao governo federal e ao governo estadual diariamente, que essas empresas são na realidade incapazes de fazer isso, porque ela não tem uma estrutura compatível a nível de sistema, de software, de gente, de pessoas qualificadas para exercer essas atividades. Então, a grande reclamação, o grande pleito dos microempresários e dos empreendedores individuais é que realmente haja uma simplificação. O problema dele até não é pagar o imposto, é que arruma uma forma prática, simples, que ele possa exercer a sua atividade sem grandes dificuldades. Falando ainda em trabalhadores autônomos, em Cuiabá a gente tem uma situação levada aí há algum tempo, que é a situação dos camelôs, especialmente na região central da cidade. Inclusive foi assinado um TAC, né, com o Ministério Público, Prefeitura e a própria CDL, para que resolvesse essa situação. Em que ponto estamos? Olha, esse TAC ele foi assinado no final do ano passado, e entre o Ministério Público, a CDL e a Prefeitura Municipal de Cuiabá, mas a Prefeitura alega não ter tido recursos e tempo suficiente para construir, me parece na região do Porto, um local que seria destinado, né, a um shopping popular, onde iria abrigar grande parte dessas pessoas que exercem suas atividades na ilegalidade hoje como camelôs. Então sempre é assim, o poder público, né, na verdade deixa de cumprir a sua parte, dificulta a vida da grande maioria dos comerciantes que estão no centro da cidade, tomaram a Praça Ipiranga hoje, né, na sua totalidade, dificultando as pessoas que lá transitam. O próprio tráfego de veículos, tráfego de veículos, vai aglomerando à sua volta também outro tipo de pessoas que não é recomendável e obviamente vai fazendo com que o comércio no centro da cidade vai ficando a cada dia mais desprestigiado
e, logicamente, a mão do governo, do setor público, não é capaz de fazer essa transformação. E isso eu posso adiantar para você, porque eu fiz várias viagens e pude observar que em grande parte das cidades brasileiras, tanto do interior como capital, esse assunto está resolvido. Se criaram espaços, ou pela própria iniciativa privada, pelas associações dos próprios camelôs, se criaram os shoppings populares, que são shoppings de qualidade, alguns até com ar-condicionado, com produtos de qualidade, com origem dos seus produtos, pagando também os seus impostos e fazendo com que eles exerçam atividade dentro da normalidade com que todos exercem. Mas aqui em Cuiabá, infelizmente, isso já vem de longa data, de longo tempo, onde a gente não conseguiu compatibilizar esses interesses e a gente continua da maneira com que você acabou de falar até então. Então hoje a CDL aguarda um posicionamento da Prefeitura, no caso? Sim, nós aguardamos um posicionamento para que o governo municipal, num terreno que ele alega possuir no Porto, mesmo que seja com dinheiro público, né, que não deveria ser, né, mas vamos admitir que se melhorasse ainda poderia atender essa necessidade e colocar lá as pessoas para que elas também possam exercer as suas atividades, até porque a CDL não é contra a camelô. Nós somos contra as pessoas que utilizam de espaços públicos, de praças, de rua, de calçada, dificultando o trânsito, a mobilidade das pessoas, no sentido de falar assim, não, esse é um problema social e nós temos que suportar. E a sociedade não quer mais conviver com isso. O senhor citou agora há pouco a questão da insegurança gerada por esse comércio irregular na região central. E os comerciantes da região central reclamam justamente disso, que as pessoas deixam de procurar o centro por causa da falta de insegurança, por causa da falta de segurança. Como que a CDL tem trabalhado na questão de incentivo aos comerciantes da região central? Nós acabamos de fazer essa semana o Liquida Centro, que até foi o ano que nós tivemos mais sucesso. Conseguimos levar para lá milhares de consumidores e atendeu plenamente a campanha que foi feita. Mas são coisas que se fazem no sentido de resgatar a possibilidade daquele consumidor que gosta do centro da cidade, né, que lá, olhando o seu patrimônio histórico, né, possa fazer suas compras, exercer, às vezes, atividades gastronômicas, né, comer alguma coisa que é aqui da gastronomia da nossa terra. Enfim, são várias coisas que o centro da cidade oferece, como é no mundo inteiro. Quando a gente vai a algum país, a gente chega naquele país ou naquela capital, a gente quer conhecer o centro histórico da cidade. Caminha-se bastante. Caminha-se bastante, vê coisas interessantes, o que não é mais permitido que se faça aqui na nossa capital, em função de todos esses problemas que a gente acabou de falar. Falando também em centro da capital, outra reclamação dos comerciantes é a falta de vagas de estacionamentos para as pessoas que ainda insistem em fazer compras no centro. Uma alternativa achada foi a faixa verde e a questão da rotatividade. Como que estão as conversações da CDL em relação a essa iniciativa? O nosso contrato de participação do Faixa Verde, que nós ganhamos uma licitação por um período, nós estamos entregando ela, nós não queremos mais fazer a execução. Não vale a pena? Não vale a pena. Esse contrato já está vencido, ele sofreu uma breve prorrogação enquanto o município coloque uma nova licitação em prática, mas nós não temos mais interesse de participar do Faixa Verde, porque o Faixa Verde só pode, como é contratual isso com a Prefeitura, ele só pode funcionar se ele tiver a cobertura do município no sentido de multar aqueles que deixam seus veículos lá por horas no centro da cidade. Não há essa rotatividade. Nós não temos a força de multar, não adianta você notificar, que ninguém acaba levando aquilo a sério. Então nós achamos melhor declinar dessa modalidade do Faixa Verde, mesmo gerando algumas dificuldades ou muitas dificuldades para aqueles que transitam no centro da cidade e, logicamente, dificulta o comércio de quem lá está estabelecido. Nem agora com os novos agentes de trânsito? Olha, nós já declinamos de participar, porque essa nova modalidade está aí atendendo principalmente hoje as obras da Copa, né? A gente não sabe se isso vai continuar e que não é uma atividade afim da nossa entidade. Nós temos que nos focar
principalmente naqueles produtos que é do interesse dos nossos associados, que possa fazer com que a nossa entidade também, de alguma maneira, possa se constituir numa defesa desse comércio que está lá. E o estacionamento hoje, ele não é um problema também só do centro da cidade. A mobilidade urbana, com a quantidade de veículos que entra mensalmente nas capitais ou em todas as cidades brasileiras, não permite mais, se o governo não estimular a iniciativa privada, através de incentivos, a fazer estacionamentos que permitam abrigar esses veículos, eu sinceramente não acredito que nós vamos encontrar uma solução que possa contornar ou contemplar a expectativa dessas pessoas. O contrato que está sob a alçada da CDL hoje, ele é prorrogável até quando? Nós fizemos uma prorrogação por 120 dias, ele já está para vencer. E se quando ele vence? Ele deve vencer dentro dos 30, 40 dias. E a partir do momento, se a prefeitura não fizer uma nova licitação para que outras empresas participem e assumam esse tipo de serviço, logicamente o comércio vai ficar sem esse serviço que a CDL presta hoje em termos de faixa verde. Para encerrar, Paula, a gente não pode deixar de falar como as obras de mobilidade urbana têm influenciado, afetado o comércio local, especialmente nas regiões onde as obras estão acontecendo. Como a CDL tem trabalhado com isso e a conversação com o governo? A CDL tem se preocupado muito com esse assunto, porque, na verdade, está fazendo com que a grande parte do comércio que estão localizados hoje, principalmente na Miguel Sutil, que está sofrendo com as intervenções, tem grande parte deles que já fecharam suas portas, outros estão tentando suportar, aguardando alguma iniciativa do governo para que possa se manter lá suas atividades, mas eu estou vendo assim que nós não vamos encontrar uma solução que possa contornar isso a curto prazo e fazer com que essas empresas que lá estão estabelecidas possam continuar exercendo as suas atividades. Por quê? Nós temos hoje 4 tipos de ICMS que são cobrados, né, dos contribuintes naquela região ou em todo o estado do Mato Grosso. Então nós temos a substituição tributária, temos 30 postos de gasolina nessa região que estão sofrendo muito duramente, perder grande parte das suas vendas, mas o imposto já é substituído na origem. ICMS, PIS, COFINS já vem dentro do preço do produto. Então é uma dificuldade para o Estado. As redes de supermercados, de atacadões, eles trabalham no outro regime chamado estimativa, pagam de outra maneira. Os micro e pequenos empresários também pagam de outra maneira, com um percentual reduzido de impostos. E o comércio médio paga na modalidade chamada carga média. Então, há uma dificuldade muito grande também por parte do Estado viabilizar ou fazer uma diminuição da carga tributária pela complexibilidade da operação que existe dentro do Estado. Para cada categoria. Para cada categoria. Eu acho assim que faltou tanto da iniciativa privada, tanto do comércio, como do governo, né, principalmente da Secopa, buscar com antecedência uma solução que viesse contemplar isso aí. Pensaram mais nas obras do que a influência disso. Você imagina, daqui um pouco nós temos FEB, nós temos 15 de novembro, nós temos Prainha, nós temos CPA, Fernando Correia, e como isso deve acontecer e como ficarão essas pessoas que lá estão estabelecidas. Então, quando você tem um problema de 15, 20, 30 dias, é suportável. Você perde dinheiro, o banco, o prejuízo e continua depois sua atividade. Faz parte da própria... mas num negócio de médio e longo prazo, 6 meses, 1 ano, não há como as empresas realmente suportar. Ou o governo vai manter do jeito que está e essas empresas vão bancar, logicamente, com o custo do progresso, né? Porque a gente sabe que depois, passado esse período, essa região terá os seus imóveis valorizados, o comércio ficará muito mais pujante, né? Mas é um período crítico que nós temos que, através do diálogo, construir uma forma que venha realmente amenizar o sofrimento dessas pessoas, a angústia dessas famílias que lá estão estabelecidas. Mas não são todos que vão conseguir manter as portas abertas até o final dessas obras. Qual seria a melhor alternativa? Há uma alternativa? Nós já temos muitos que já fecharam suas portas, né?
Eu vou te dar um exemplo. Vamos admitir que tem uma oficina mecânica numa região que está com intervenção. Logicamente, lá não pode entrar mais nenhum veículo, ela não tem como, tem que fechar suas portas e buscar outro lugar para ir trabalhar. Mas eu acredito muito na possibilidade de se construir através do governo, da Secopa, da Secretaria de Estado de Fazenda. Há um projeto de lei de redução de incentivos para essas regiões? Não há um projeto de lei. Isso deveria ser feito através de um decreto, né, porque seria uma situação de médio prazo e, logicamente, isso voltaria à normalidade. Mas nós estamos estimulando todos os dias, a todos os momentos, que as autoridades, tanto do município como do Estado, possam entender essas dificuldades e voltar a discutir isso e encontrar uma solução para essas pessoas. Há pelo menos uma negociação dessa alíquota imposta a essas categorias que você citou? Sim, o documento que nós protocolamos junto ao governo do Estado é pedindo uma redução de 50% para todos aqueles que lá estão estabelecidos, que já viria, de alguma maneira, diminuir parcialmente as suas despesas, que ele promovesse também uma redução ou retirasse o ICMS das contas de energia elétrica, que significa em torno de 43%, para que essas empresas também diminuíssem, logicamente, os seus custos, enfim, que fosse promovendo dentro do possível, né, diminuição da carga tributária para que desse sustentabilidade até essas obras serem executadas. Esse documento está nas mãos de quem? Depende de quem? Esses documentos estão na mão do secretário da Secopa, do Dr. Maurício, e na mão do secretário de Estado de Fazenda, Dr. Marcel Cursi. Há um prazo? Eles definiram um prazo? Nós estamos conversando, já tivemos várias reuniões, mas o Estado sempre é demorado, sempre, né, as coisas não são decididas a curto prazo. Mas eu tenho confiança e expectativa, principalmente através desses dois secretários, que eles vão levar ao governo do Estado, ao governador Simval Barbosa, a grande dificuldade dessas famílias, na maioria micro e pequenas empresas que trabalham de sol a sol, sábado e domingo, e que não têm o direito de, só pelo fato de termos uma Copa do Mundo aqui em Cuiabá, ter as suas atividades comerciais, que é o sustento das suas próprias famílias, serem a curtíssimo prazo, ficarem sem resultado e sem poderem trabalhar, exercer as suas atividades e fazer com que a sua dignidade como pessoa, como comerciante principalmente, possam ser respeitadas. É preciso que o governo, inclusive, reflita em relação aos impactos na economia daquelas regiões que vão ser afetadas pelo VLT, né? E além disso, a gente imaginar que o estado do Mato Grosso tem mais de 100 mil contribuintes e que hoje tem em torno de 200, 250 sendo afetados, é um número tão pequeno, né, que para o estado talvez significaria muito pouca coisa, mas para aquelas pessoas que estão sofrendo esse nível de constrangimento por não poder mais exercer a sua atividade comercial, possa ser de fato recompensadas e ser olhada com mais carinho, com mais atenção por parte daqueles que governam o nosso estado. Tá certo, Paulo. Obrigada pela presença aqui no RDTV. É um prazer estar com vocês. Obrigada. E a edição desta terça-feira vai ficando por aqui. Mas continue conosco no portal rdnews.com.br. Aqui você encontra as principais notícias dos bastidores da política mato-grossense. Informe-se, opine. E um dos destaques de hoje é o risco de impugnação de 95 candidatos à Câmara de Cuiabá em um universo de aproximadamente 550 nomes que pretendem disputar as 25 cadeiras do Legislativo da capital. Este foi o número de ações protocoladas pelo Ministério Público Eleitoral e encaminhadas ao cartório da primeira zona eleitoral. Acesse agora. Para você um excelente dia. Eu aguardo você de novo amanhã, às 8 horas. Até lá!